A vitória do Corinthians, que segue muito líder desse campeonato brasileiro. O Grêmio pode encostar no Corinthians amanhã, pode ficar a 1 ponto se vencer o Fluminense. O jogo é no Rio de Janeiro, mas o Corinthians está muito na liderança agora com 19 pontos e o Grêmio pode chegar a 18 no jogo contra o Tricolor Carioca. Corinthians 1, Cruzeiro 0, terminou agora na Arena Corinthians. Terminou também a vitória da Chapecoense, 2-1 sobre o Vasco. A Chape venceu, saiu na frente, o Vasco empatou, depois a Chape fez o segundo gol e conseguiu terminar com a vitória. Estamos nos instantes finais da vitória do Santos sobre o Palmeiras, que está vencendo por 1-0 o Peixe. Vamos agora até São Paulo, ao vivo, até a Arena Corinthians. Lá está o repórter André Cavalcante com as primeiras informações depois da vitória do Timão. Fala, André, boa noite. Tudo bem, Ilan? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Central Fox. Mais uma vitória do atual líder do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez essa vitória mais sofrida do que as últimas. No último jogo, por exemplo, contra o São Paulo, o Corinthians chegou a ser pressionado nos minutos finais. Dessa vez foi pressionado durante todo o segundo tempo pela equipe do Cruzeiro. Ainda assim conseguiu sair com a vitória por 1-0 para a festa da torcida corintiana, que mais uma vez marcou presença em grande número, 30.465 pagantes, para uma renda superior a R$1.462.000. Corinthians que foi melhor no primeiro tempo, levemente superior ao adversário, mas criando oportunidades, as principais oportunidades apenas nas bolas paradas, principalmente com o Jadson nas cobranças. Foi assim que o Corinthians abriu o caminho para a vitória. Ainda na primeira etapa, cobrança de escanteio do Jadson, Balbuena, paraguaio Balbuena subiu bem de cabeça, Balbuena que inclusive foi o capitão no dia de hoje. Balbuena subiu bem de cabeça, abriu o placar para o Corinthians por 1-0, o jogo foi para o intervalo. No segundo tempo, Mano Menezes, que tem adotado um esquema com 3 volantes, principalmente quando o Cruzeiro joga fora de casa, fez alterações para o time ser mais agressivo. Isso surtiu efeito, o Cruzeiro conseguiu agredir o Corinthians, principalmente na segunda etapa. O Corinthians conseguia responder ali com bolas paradas mais uma vez, principalmente com o Jadson cobrando, e dessa vez Pablo exigindo boas defesas do goleiro Fábio. Mas se a gente for somar as melhores oportunidades da partida, vocês vão ver aí que o Cruzeiro esteve perto de empatar, possivelmente até virar se tivesse empatado, com a defesa importante do Cássio, em chute do Rafael Sobis. O Pablo colocou o corpo na frente de uma bola do Alisson que fatalmente entraria. O Ábila perdeu um gol também cara a cara com o goleiro Cássio. Enfim, apesar de todo o sofrimento, o Corinthians conseguiu vencer o Cruzeiro por 1-0, gol marcado pelo Balbuena, que você confere agora. Estamos vendo aí, portanto, já os melhores momentos da partida entre Corinthians e Cruzeiro. Vitória do Corinthians por 1-0. O Corinthians segue mais firme do que nunca na liderança. Tá com jeito de um time que vai brigar muito lá em cima esse ano e já se coloca agora novamente como favorito, como um dos favoritos ao título, coisa que até pouco tempo atrás não parecia muito provável, né, Rodrigo Bueno? Olha, a campanha no início está muito semelhante àquela de 2011, Corinthians treinado pelo Tite, que praticamente ganhou o campeonato em 10 rodadas, né? Começou com 9 vitórias, um empate. Aí o gol, né? Jogada trabalhada, né? Jogada de bola parada, escanteio sempre muito bem cobrado pelo Jadson. E o Balbuena foi lá no segundo andar cabecear sem chances para o Fábio. Esse time do Corinthians já está com 6 vitórias e um empate. O empate justamente na estreia contra a Chape. De lá para cá só vence o Corinthians. Dessa vez foi aquele placar mais clássico, né, do time do Carille, 1-0, né, como o André Cavalcante falou, o Cruzeiro pressionou, né, chegou a até balançar cestas de forma anulada. Olha a quantidade de gols desperdiçados do Cruzeiro, teve muita chance. O Ábila, que foi muito bem na rodada anterior com 2 gols, dessa vez falhou na finalização. Fábio mostrando que de novo está em boa fase, né, voltou ao gol do Cruzeiro, voltou bem e impediu aí o segundo gol corintiano. Os 2 lances aí foram do Pablo, que concluiu, e o Fábio salvou. Que defesas fez o Fábio nesses 2 lances seguidos aí. O Corinthians consegue uma sequência de vitórias num período que estava desfalcado, né? Jogadores para a seleção, Fagner, Rodriguinho, o próprio Romero no começo dessa série estava servindo seleção, o Ábila, aí ele estava em impedimento, por isso que esse gol acabou sendo anulado.
Mas o Corinthians supera uma sequência com Vasco fora, com Santos, com São Paulo, com Cruzeiro, uma sequência de adversários difíceis, rivais de peso, e passa com 100% de aproveitamento, abrindo na tabela em relação aos grandes concorrentes ao título. É isso, Corinthians, portanto, confirmou a vitória, mesmo sendo pressionado pelo Corinthians, pelo Cruzeiro no finzinho. O Corinthians segurou a vitória com mais de 30 mil torcedores na arena essa noite. 1-0, chega a 19 pontos. Corinthians com uma bela arrancada nesse começo de Campeonato Brasileiro. Vai se colocando fortíssimo para tentar o hepta campeonato brasileiro. Corinthians campeão brasileiro, está tentando o 7º título. E essa altura não é só nem pela pontuação, mas é pelo futebol. O time do Corinthians não perde. É simples de resumir. O Corinthians perdeu 2 jogos neste ano, perdeu para a Ferroviária, quando ele foi prejudicado pela arbitragem, e perdeu também para o Santo André. É um jogo estranho em que o Corinthians até teve mais domínio, mais posse de bola, perdeu em Itaquera. Campeonato Brasileiro, o time não perde. O time tem 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. 7 jogos, 6 vitórias. Um aproveitamento, por enquanto, incrível de 90,5% o aproveitamento do Corinthians. Não estamos mais com 2 jogos. Fácil dizer, o time ganhou 2 jogos, está com 100% de aproveitamento. A gente ouve isso com 2, 3 rodadas, aí é meio tranquilo. Agora, como já são 7 rodadas, o Corinthians venceu 6, empatou 1, tem mais de 90% de aproveitamento. Claro que vai ser difícil segurar o aproveitamento nesse nível, mas é bom a gente lembrar que campeão brasileiro, em geral, tem 70% de aproveitamento, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco mais. Na faixa dos 70, 72, 68, 69, o time muitas vezes, ou quase sempre, é campeão brasileiro. O Corinthians, portanto, deu uma arrancada muito boa. O Grêmio, o vice-líder, está com 83% de aproveitamento, joga fora de casa amanhã contra o Fluminense no Maracanã. O Grêmio, se vencer, chega a 18 pontos, ficaria a 1 ponto só do Corinthians. Mas tem uma parada, pelo menos na teoria, complicada contra o Fluminense no Maracanã. Se o Grêmio, porventura, perder do Fluminense, o Corinthians já terminaria a rodada, talvez até com 4 pontos sobre o vice-líder. Lembrando que o Coritiba também joga ainda. O Coritiba enfrenta o Bahia nessa quinta-feira. O Coritiba é o 3º colocado e joga com o Bahia em Curitiba. Portanto, a situação do Corinthians já é bastante confortável nesse começo de Campeonato Brasileiro. Primeiro em relação a G6, né, que é o grupo que vai à Libertadores no ano que vem. E em relação à liderança, nesse momento o Corinthians vem muito forte, aparece muito bem depois de 7 rodadas. Temos aí a classificação para a gente botar na tela? A gente ver como é que está exatamente essa vantagem do Corinthians, traduzir em números essa boa arrancada. O líder é o Corinthians com 19 pontos, tem saldo 9. O Grêmio vem em segundo com um jogo a menos, joga nessa quinta-feira contra o Fluminense, 15 pontos em 6 jogos, tem também saldo 9. O Coritiba é o 3º com 13, ainda enfrenta o Bahia na rodada. E aí temos na sequência Chapecoense, 4ª colocada, Chapecoense com uma campanha também bem acima do esperado, né, Rodrigo? Empatou com o líder Corinthians, foi o único time que conseguiu não perder do Corinthians até agora nesta edição. Agora, olha, o Corinthians tem 9 pontos de diferença para o Flamengo, um dos favoritos no início da competição. Tem 12 pontos em relação ao Palmeiras, seu arquirrival, time que investiu tanto. E tem 13 pontos em relação ao Galo, o Corinthians nesse momento. Olha, a Chapecoense, portanto, 4ª colocada. O Santos vem a seguir com 12. O Santos venceu agora o Palmeiras, né? Terminou o jogo 1-0 para o Santos. A Chapecoense venceu agora há pouco o Vasco 2-1, portanto, 4ª colocada a Chapecoense. Em seguida vem o Santos em 5º com 12. São Paulo, que empatou na rodada com o Sport Recife fora de casa 0-0. Vamos falar desse jogo já já. São Paulo é 6º com 10. O Fluminense tem um jogo a menos, vem com 10 também. O Fluminense, se vencer o Grêmio, pula para 13 e embola ali com a Chape e com o Coritiba, que ainda joga na rodada. O 8º colocado é o Cruzeiro, com 10 pontos. Ponte também tem 10, depois da derrota para o Flamengo, que mesmo assim ficou atrás da Ponte no desempate. O Flamengo tem 10 pontos, é o 10º colocado. Vira a página aí. Bahia vem em 11º com 9 pontos, pode ir a 12 na rodada do Bahia se vencer fora de casa o Coritiba nessa quinta-feira. O Vasco é o 12º com 9, perdeu para a Chape. O Botafogo tem 9 pontos
é o 13º colocado. O Botafogo empatou com o Vitória essa noite, depois de estar vencendo por 2-0 lá na Bahia. O Vitória chegou ao 2-2. Sport, 14º colocado, 8 pontos, depois de empatar essa noite em casa com o São Paulo em 0-0. Palmeiras, que perdeu do Santos, ficou com 7, é o 15º, está ali pertinho da zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense conseguiu vencer essa noite, saiu da zona da degola, está com 6 pontos, é o 16º. Atlético Mineiro, Vitória, Avaí, Atlético Paranaense na zona do rebaixamento. E Fábio Carilli está falando ao vivo já lá na arena do Corinthians, vamos ver. A gente ia encontrar porque viemos de um clássico no domingo e o Cruzeiro veio de um jogo teoricamente mais tranquilo em relação à pressão, a se impor dentro de campo, que foi contra o Atlético Goianiense em casa. E a gente veio de um clássico onde o desgaste foi muito grande. Conseguimos fazer um primeiro tempo bom, segundo tempo não tão bom assim, mas está todo mundo de parabéns com a vitória. Sei que essas perguntas sobre título vão acontecer, se liderando, 7 vitórias e um empate, né? É isso? Em 8 jogos? 6 vitórias e um empate, 7 jogos, isso. É normal das perguntas, a gente continua com os pés no chão e indo de jogo a jogo. A partir de agora começamos a projetar o Curitiba. Boa noite, Carilli. Time bom é aquele que também vence quando não é superior, quando não joga bem ou quando fisicamente não consegue se igualar ao adversário. Time bom é aquele que também vence quando as coisas estão dando errado? É saber sofrer, né? Eu acho que todo time tem que saber sofrer. A gente costuma dizer muito isso, procurar fechar a casinha ali mesmo e saber ser pressionado, né? Eu vejo que o primeiro tempo nós fomos melhor e o Cruzeiro melhor no segundo. Então não vejo que a gente foi o jogo inteiro abaixo do que o Cruzeiro. Gostei muito do lance do escanteio. Não sei se vocês fizeram aí. 2 minutos e 37 ficamos com a bola. 2 minutos e 37 rodando a bola no campo do adversário. No campo do adversário. Rodando, o time fechado, fica com a bola, voltou no Arana, foi no Paulo outra vez. 2 e 37 me chamou a atenção que no intervalo, a primeira coisa que eu perguntei: quanto tempo que a gente ficou com a bola até sair o escanteio? Isso mostra o crescimento. Eu quero esperar o momento certo. A gente agrediu pelo canto, saiu o escanteio, com o escanteio saiu o gol, né? Então é isso. Foi o primeiro tempo, eu acredito que a gente foi melhor, e o segundo tempo o Cruzeiro foi melhor. Fabio, boa noite. Nos jogos contra Vasco, São Paulo e o de hoje, a gente dizia que eram jogos importantes porque o elenco seria testado. Em alguns jogos você não teve 4 titulares, hoje você não teve 2 titulares. A equipe venceu os jogos. Eu queria saber o que é que esses jogos te disseram sobre a sua possibilidade de utilizar o maior número possível de jogadores, e também se você viu uma queda de rendimento do Jadson nessas partidas, talvez por jogar sem o Rodriguinho ou por mudar de função. A questão do Jadson, começar por isso, é bem claro. Ele está, ainda bem que agora, o primeiro jogo que ele foi totalmente sem dor foi agora, só recuperando, então acredito que agora ele consiga trabalhar um pouco e com isso melhora a sua condição física. Desculpa, qual que foi a outra pergunta? Sim. Dificilmente vocês vão ver aqui eu reclamando, né? Rodriguinho está na seleção, Fagner. Não, a gente está aqui para resolver problemas, né? Eu trago tudo como desafios. 3 jogos difíceis com o Vasco, o Clássico e o Cruzeiro com muita qualidade. O Paulo Roberto muito bem, muito bem. Os erros que aconteceram seriam normais de acontecer para um cara que não são da posição, né? Com 3 vitórias, o Pedro jogando ali atrás indo bem. Muito feliz. A gente perder alguém que a gente sabe que nesse caminho aí alguns jogadores vão machucar, pode acontecer convocação ali na frente. A gente tem um elenco bem equilibrado e que sempre vai dar resposta. Fábio, tudo bem? Você disse que no primeiro tempo o Corinthians foi melhor e no segundo tempo o Cruzeiro foi melhor, né? O time está acostumado já a saber sofrer, mas normalmente esse saber sofrer é sem tomar chute no gol praticamente, né? O Cássio sem trabalhar, e no segundo tempo hoje ele trabalhou, teve muito cruzamento na área, muita bola pingando na área. O que o Corinthians não fez no segundo tempo, você acha, para ter sofrido um pouco mais hoje do que nos jogos anteriores? Quando a gente roubou a bola, a gente entregou muito rápido para o adversário, né? Lembro de 2 lances com o Cleison, que era para rodar, ficar, ele tentou terminar numa jogada de fundo, e com isso a gente não conseguia organizar, porque entregava a bola muito rápido para o adversário. Já falei com ele sobre isso. Primeira coisa que eu falei foi isso ali na hora que nós fechamos ali, da gente saber a hora de acelerar.
Ainda mais um jogo, sequência de jogos, a gente procurar ficar com a bola. Então, a partir do momento que você entrega rápido para o adversário logo que rouba, você não consegue se posicionar e com isso o adversário cresce. Esse foi o maior problema nosso no segundo tempo. Carille, você destacava os 2 minutos e 37 que o Corinthians ficou com a posse de bola antes do escanteio que resultou no gol, né? Como é que você faz para incutir na cabeça do jogador que ele precisa ter paciência para construir uma jogada? Porque o jogador, se você não instrui, ele vai querer pegar a bola e ir para o gol, né, via de regra. Isso é uma pergunta. E outra, perguntei para o Pablo se tinha sido o jogo mais difícil do Corinthians. Ele disse que sim, no Campeonato Brasileiro. Você acha que o fato dos treinadores se conhecerem, como você e o Mano se conhecem, traz esse ingrediente a mais de dificuldade para o jogo? Não. Tá bem claro as formas de jogar, né, das duas equipes. Conforme a escalação que o Mano ia para campo, ele veio com 3 volantes primeiro. A gente sabia que era um losango, com o Thiago solto à frente desses 3 e com o Rafinha aberto de um lado, né? Já se conhece. A questão é da qualidade, a questão é do momento. O Cruzeiro cresceu dentro da partida, a gente não ficou com a bola. Esse foi o maior problema, né? Como eu já destaquei. E a outra pergunta, desculpa? É isso, você trabalha a bola para chegar de um lado, ali está fechado, muitas vezes o teu jogador quer forçar por ali e não é o momento. É isso, tirar da zona de pressão, continuar com a bola e girar para o lado oposto. Quando o adversário fecha o teu lado, pode ter certeza que o teu outro lado vai dar campo. E eles conseguiam rodar a marcação muito bem e a gente teve paciência. O que me deixa mais feliz dessa posse de bola, que foi no campo do Cruzeiro e não no nosso campo. É muito fácil eu ficar 3 minutos só com os meus zagueiros ali. Foi lá, passando pelos volantes, chegando no meia, chegando nos caras da beirada, voltando a bola. É isso que me deixa muito mais feliz na questão da posse. Carille, boa noite. Boa noite, dá para dizer que esse foi o jogo mais difícil, né? Pela circunstância, pelo desgaste que a equipe já vinha sofrendo, por você não ter o elenco completo, com 2 jogadores na seleção brasileira, tendo um elenco reduzido. Então a pergunta é, foi a vitória mais difícil que você teve até aqui no Campeonato Brasileiro? E uma segunda questão, tendo até como base hoje, por exemplo, o Corinthians dentro, no limite, né? O quanto a janela de transferência está te tirando o sono, se é que ela tira o sono. Porque a gente vê que o seu time o grupo está ajeitado, mas se você perder 1 ou 2 peças com contusões, com outras coisas que podem acontecer também, pesa muito. Isso está te incomodando, janela de transferência, e foi o jogo mais difícil, até aqui a vitória mais difícil? Foi o jogo mais difícil pelas circunstâncias do jogo, né? Já pegamos outras equipes bastante qualificadas também, caso de Palmeiras, São Paulo aí 4, 5, 6 vezes, acho, se contar com a Flórida. Com certeza pelas circunstâncias, por isso a gente não conseguiu controlar o jogo igual fizemos nos outros jogos, de ficar com a bola e ter o controle do jogo. E a questão da janela aí, ela preocupa todos, né? Eu sei que a diretoria vai trabalhar muito para que não saia ninguém agora, está trabalhando muito para que não saia ninguém agora e defina a situação do Pablo, né? Sei que é difícil, mas eu sei que a diretoria está trabalhando bastante. Se acaso a gente perder 1, 2, a gente consegue sustentar. Por menos se a gente perder 5, 6 de uma vez, aí fica complicado. Aqui, Fábio, você ficou conversando com o Mano antes do jogo começar ali, né? Queria saber se você pode falar o que vocês conversaram ali rapidamente e como é que foi enfrentar ele, né? Porque vocês já se enfrentaram, mas você era técnico interino, agora técnico efetivamente, e se isso te deu alguma vantagem por conhecer ele, saber o que ele ia amar, assim? Primeiro, não teve conversa. E sim, cumprimentamos, ele me parabenizou, eu agradeci, como eu agradeço sempre que eu encontro, pela oportunidade que ele me deu de ter trazido para cá, me parabenizou pela campanha nossa. Foi só isso, no final mais um aperto de mão, mais nada. Olha, eu não acredito que isso ajude alguma coisa hoje mais no futebol, ter trabalhado assim, porque as coisas, as imagens estão tão claras, todo jogo aí, se fosse na época que eu era jogador, há 20 anos atrás, onde você não tinha nada, né, é muito difícil. Então hoje é muito rápido, é muito fácil você saber qual que é a ideia de um time quando está ganhando, quando está perdendo, quando está empatando, como é que joga fora de casa, como é que joga dentro de casa. Claro que eu sei das ideias dele, ele sabe as minhas também, mas é muito pouco assim para resolver um jogo, né? Acho que está muito fácil as buscas hoje para saber o que o adversário pensa de um jogo. Palavra do Fábio Carille depois da vitória do Corinthians 1-0 sobre o Cruzeiro.
E poderia o comando ter do tido Santos um venceu o melhor, Palmeiras 1-0. Vamos ver o que disse agora há pouco o Jô lá na Arena Corinthians, depois da vitória do Corinthians 1-0 sobre o Cruzeiro. Mas, mais uma vez, a alegria é grande em conseguir os 3 pontos, né? A equipe, hoje foi um jogo difícil, um jogo duro, onde essa equipe tomou um sufoco além do que realmente toma, mas sabemos suportar com calma, com tranquilidade. A gente conseguiu esses 3 pontos, difícil, mas esse foi o objetivo alcançado. Fábio Carilli, Maicon, agora o Paulo Roberto, todo mundo falando, o Corinthians sabe sofrer. Essa foi a resenha no vestiário? Sem dúvida, né? Isso já está mais que provado que a nossa equipe, um dos maiores pontos fortes é a marcação. Então a gente sabe sofrer, a gente sabe marcar. É claro que tem hora que às vezes a bola entra, né? Não tem dúvida, mas hoje a gente conseguiu suportar bem. O Cássio fez 2 grandes defesas ali no finalzinho e a gente conseguiu sair com os 3 pontos. Então agora descansar, porque já domingo já tem outro jogo e o Campeonato Brasileiro é assim, é muito dinâmico. Além da qualidade técnica do Cruzeiro, um time forte, também pesou um pouco a sequência de partidas? Pelo menos a gente de fora sentiu o Corinthians um pouco cansado ali na metade para o final do segundo tempo. Vai batendo. Eu particularmente já estou bem desgastado mesmo, bem cansado do final do jogo ali, a perna realmente pesa, é uma sequência muito grande de jogos, né? Quarto domingo, sobrecarrega, e sempre jogando os mesmos jogadores é bem complicado, mas a gente tem que superar. Domingo a gente já tem de novo, então tem que descansar, se alimentar bem, dormir bem, para poder já domingo já ter uma outra batalha. Jogo 11 horas, aqui no Brasil vai ser minha primeira vez que eu vou jogar. Então se adaptar o mais rápido possível para poder fazer uma grande partida lá em Curitiba. 9 gols em 3 jogos, né? Uma média de 3 gols. Para quem todo mundo reclamava, só ganha de 1-0, isso mudou bastante. Mudou realmente alguma coisa de posicionamento, de forma de jogar, para ter mais chances de gol e fazer mais gols? Eu acho que a gente evoluiu. Ofensivamente, nossa equipe passou a criar as oportunidades e finalizar em gol, né? Antes a gente só criava, mas perdia, não conseguia finalizar em gol, a gente não conseguia construir, né? Então foi de passo a passo, né? A defesa continua bem sólida, o ataque está crescendo, fazendo bastante gols aí na competição, mas voltamos a ganhar de 1-0, que é um resultado que a gente já estava acostumado nesse ano, então, e o mais importante ainda são os 3 pontos, né? Que nos dá a condição de ficar tranquilo ali na frente em primeiro lugar. Estou fazendo uma enquete com os jogadores corintianos, sabe que time que é o Patriotas? Eu vi uma vez jogar, né? Mas a gente tem pessoas aí capacitadas do Cifute aí para poder passar todas as informações possíveis para o jogo da Sul-Americana. Antes dessa sequência muito boa do Corinthians no início do Brasileiro, muita gente apontava o Corinthians como um time que poderia ser muito forte na Sul-Americana, no mata-mata, não via o Corinthians com a perspectiva de brigar também no Brasileiro. Agora você vê que a coisa mudou, as duas frentes são muito reais para o Corinthians, ou talvez o Brasileiro até mais real do que a Sul-Americana, Jô? Cara, são 2 competições distintas, né? Um é mata-mata, onde você tem que focar em 2 jogos, né? Então a concentração é máxima em 2 jogos, né? De repente o modo de jogar pode ser um pouquinho diferente, porque no Brasileiro eu acredito que para um time ser campeão tem que ter uma regularidade muito boa, né? E nossa equipe vem tendo essa regularidade, né? É claro que a chance na Sul-Americana por ser mata-mata é muito maior, né? Porque até a qualidade dos times brasileiros, na minha opinião, é muito melhor que do sul-americano, né? Mas vamos jogo a jogo, né? Vamos pensar no próximo jogo agora contra o Curitiba e assim a gente vai pensando passo a passo para poder não se atrapalhar no meio do caminho. Técnico Mano Menezes, vamos ouvir agora o Balbuena, autor do gol do Corinthians, gol da vitória. É produto da consistência do nosso time, né? Que a gente estava tendo muita posse de bola, a gente estava conseguindo virar a bola para achar os espaços, né? A gente sabia que o Cruzeiro fechava bem aí atrás. E um escanteio bom, né? A gente sabe da qualidade do Jadson. Como eu falei antes acabando o primeiro tempo, acho que foi 70% o mérito do Jadson e 30% meu que só teve que empurrar para dentro. Mas é o importante rendimento do time, que a gente está muito bem focado, o compromisso é muito grande. Então hoje a gente somou mais 3 pontos que era o nosso objetivo e a gente tem que seguir nessa mesma linha. Como foi para um defensor, no segundo tempo especialmente, passar tanto tempo com tanta bola sendo cruzada ali na área, sufoco, o Corinthians, o que está todo mundo dizendo aqui na zona mista, virou especialista em saber sofrer? Bom, acho que todos os jogos são difíceis, né? A gente sabe que o brasileiro é assim,
ainda mais ante um grande time, né? A gente sabe da qualidade do Cruzeiro, mas é assim, né? Todo jogo vai ser assim, vai ter momentos onde a gente vai ter que sofrer, onde a gente vai ter mais a bola, a gente tem que saber se adequar a cada situação dentro de campo, mas hoje está todo mundo de parabéns, o pessoal que entrou no segundo tempo também, que ajudou. Isso é que tem de bom o nosso time, nosso elenco, né? Que quando entra alguém sempre está aportando o de cada um, e então hoje todo mundo está de parabéns. Agora descansar e pensar no seguinte jogo. É uma forma que todo mundo vai jogar agora no Campeonato Brasileiro, fechado, 2 linhas de 4, ou é só contra o Corinthians? Porque os últimos jogos que o Corinthians enfrentou adversários assim, fechando, esperando o Corinthians errar para jogar no contra-ataque? Bom, não sei se todo jogo vai ser assim. A gente sabe que cada jogo vai ser difícil. A gente sempre tenta propor o jogo também, ter mais posse de bola para criar espaços para fazer o gol. A gente tenta jogar da mesma forma, tanto fora de casa como em casa. E a gente não se ideia ir jogo tras jogo, né? A gente sabe que o brasileiro começou agora. A gente, como sempre nós falamos no vestiário, nos treinos, a gente não ganhou nada ainda. A gente tem que manter a mesma linha de trabalho, o mesmo compromisso e manter essa pegada que a gente tem no jogo. A gente tem muitas coisas para melhorar, mas com essa confiança de vitórias é mais fácil melhorar. O Jô deu uma cornetada no seu gol, ele falou que você não cabeceou, foi de ombro. Foi gol, né? O importante é que foi dentro. Acho que, como eu falei após o jogo, quem faz o gol fica em segundo plano. O importante é que a gente conseguiu deixar os 3 pontos aqui, que nos dão muita confiança e muita alegria. Balbuena, o Corinthians foi apontado pela crítica como a 4ª força no início do Paulista. O Corinthians foi lá e venceu o Paulista. Hoje o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro com mais de 80% de aproveitamento. E os favoritos, Atlético e Palmeiras, o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento e o Palmeiras a 1 ponto da zona de rebaixamento. O que esses números representam? Pra gente nada, a gente não pensa em números, a gente não pensa o que as pessoas falam de nós, o que falaram, o que vão falar. A gente só pensa no nosso trabalho e o jogo tras jogo, tentando melhorar sempre. E só isso, a gente é um grupo fechado, sem ouvir, sem ligar pelas coisas que acontecem fora, só nos focar no nosso trabalho para a gente conseguir melhorar e ser um time muito competitivo. Bom, Balbuena, claro que estava todo mundo muito focado nesse jogo, mas durante a partida, durante o preparatório para a partida, saiu o sorteio da Sul-Americana. Já ouviu falar do Patriotas? Bom, não ouvi muito, mas se estão na mesma fase que nós, deve ser um time forte. A gente sempre respeita todos os times com quem a gente vai jogar. E a gente vai ter que se preparar bem para esse torneio também. Só para te avisar, um time da Colômbia, que recentemente está na primeira divisão, ali fica uma cidade de 130 quilômetros de Bogotá. Antes do brasileiro começar, muita gente avaliava que o Corinthians talvez focasse mais as suas atenções para a Sul-Americana. O brasileiro seria difícil, segundo alguns comentaristas. Hoje essa história mudou, o brasileiro se tornou uma chance tão real quanto a Sul-Americana, ou até maior a chance no brasileiro? Os comentários que acontecem lá fora, fica lá fora, né? A gente sabe e é consciente que o Corinthians, quando joga um torneio, sempre joga para ganhar. E nossa ideia, como sempre falei, e o pessoal também sempre fala, a gente se preparar para jogar jogo a jogo. E isso aí, a gente não tem que mudar a nossa linha de trabalho, sempre mantendo a humildade, respeitando os rivais e seguindo esse caminho aí. Obrigado ao Balbuena, zagueiro, autor do gol da vitória corintiana para cima do Cruzeiro. É isso aí, André Cavalcante ouvindo o Balbuena. Vamos ver.